Fala galera, beleza? Vamos aí para a nossa terceira aula, agora tecido conjuntivo. A primeira aula foi sobre uma introdução a tecidos, né, a histologia. A segunda foi sobre tecido epitelial e agora a aula 3, né, desse grupo de aulas aí para essa matéria é o tecido conjuntivo, tudo bem? É o maior tecido do corpo, é o que mais tem, né, é o que tem mais variedade. E o que mais é distribuído no seu corpo é o tecido conjuntivo, tá bom? Esse nome pode ser um pouco estranho, mas você já ouviu falar desse tecido e você vai ver. Características, tá? Enquanto o tecido epitelial, as células são grudadas, são justapostas, lembra? Coesas. O tecido conjuntivo é diferente, né? Ele preenche espaços, ele é um tecido de preenchimento, então ele é caracterizado, né, por bastante quantidade, né, de intracelular, ou seja, as células são maiores, tem bastante citoplasma, são células que não precisam tanta proteção, que nem tem lá, né, o tecido epitelial, que tem que estar muito grudado, são células maiores, mais afastadas, né, tem um metabolismo maior, além de afastada, tem bastante material entre uma célula e outra, tá? Então é um tecido que tem mais aí uma flexibilidade diferente do tecido epitelial, tá bom? Vamos falar aqui sobre algumas funções, né, do tecido epitelial. Desculpa aí que eu passei o slide rapidinho, vamos lá, falar de funções. A principal função do tecido epitelial é preencher espaços e ligar a outros tecidos e órgãos, tá? Então é um tecido de preenchimento, é um tecido de sustentação, um tecido de ligação e também, né, é um tecido que está envolvido com metabolismo, com nutrição corporal. É ele que nutre os demais tecidos, né? Por quê? Porque o sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Como o sangue é um tipo de tecido conjuntivo, automaticamente ele é um tecido de nutrição, né? Ou seja, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele leva nutrientes para outros tecidos, inclusive o tecido epitelial. Tudo bem? O tecido conjuntivo, galera, é dividido em 5 grupos, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, que nós podemos chamar de TCPD, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, que é ele mesmo, tá? Que tem o próprio nome. E aí tem as suas variações, né? Tecido adiposo, que é o tecido que compõe a gordura corporal, tá? Tecido ósseo, que são os próprios ossos. Tecido cartilaginoso, que são as cartilagens. E tecido sanguíneo, tudo bem? 5 tipos de tecidos, tá? O propriamente dito, o adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. Tudo bem? É fácil, né? Repara aqui nessa imagem, né, que tem aqui um atleta, tal. Estou pegando uma parte do corpo dele, só uma pequena parte, e você vai reparar que a maior parte do corpo dele é tecido conjuntivo. Vamos analisar? Ó, temos aqui a pele dele, né, o epitelial, beleza. Não é tecido conjuntivo, fechou. Temos a musculatura, também não é tecido conjuntivo, fechou. Mas o resto é. Por exemplo, temos as células adiposas, ó, tecido adiposo, gordura, principalmente embaixo da pele dele aqui, ó, que é uma das funções aquecer o corpo. Tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. Tecido ósseo, né, que vai compor os ossos, aqui temos o húmero, rádio e una, que vai formar um tipo de tecido conjuntivo. O cartilaginoso, tudo bem, que dá também, junto, tá muito perto do tecido ósseo, tá? Tem essas funções aí. O tecido sanguíneo, tá? E aí depois vamos ter aqui o tecido conjuntivo propriamente dito, que nós definimos como frouxo e denso, que depois nós vamos fazer essa diferenciação. Tudo bem? Então, vamos aqui falar, né, sobre primeiro o tecido conjuntivo propriamente dito, ou seja, o TCPD, tá? Então a sua principal função é preenchimento de espaços entre órgãos, suporte e nutrição para o tecido de cima, que é o tecido epitelial. Então é ele que nutre o tecido epitelial. E também aqui, ó, algo novo que você vai começar a ligar ali o leco-cré, sabe? Cicatrização de tecidos. Repara que quando você se machuca e quando cicatriza, não é mais igual ao original, né? Fica aquela marquinha, né, que a gente chama de cicatriz. Por quê? Porque o tecido epitelial, galera, ele é avascular, né? Lembra? Ele não tem vaso sanguíneo, então ele não tem propriedade de cicatrizar, ele não tem propriedade de repor ali muito bem o que foi machucado. Então quem vai fazer a reposição é o tecido de baixo, né, que a gente chama de subjacente, que é o tecido conjuntivo. Então ele participa da cicatrização do corpo. Ok? E aí por isso que a cicatriz sempre fica diferente. Então essa é a ideia do propriamente dito, nutrir, preencher e cicatrizar. Agora vamos falar das variedades de tecido conjuntivo. Olha o adiposo, né? Adiposo quer dizer gordura, tá?
constituído por células adiposas, né? É o maior depósito corporal de energia, ou seja, são células que guardam energia em forma de gordura. Caso você precise, ela transforma essa energia em carboidratos e você queima, tudo bem? Então, galera, aqui vai, né, uma balança muito clara sobre nutrição. Olha aqui para as minhas mãos, né? Se você comer, comer mais e gastar menos, ó como que a balança fica, ó, comi mais, gastei menos, então eu vou engordar, tecido adiposo. Se eu gastar comer pouco e gastar muito, ó, comi pouco, gastei muito, então eu vou queimar, vou dispensar célula adiposa, tudo bem? Então é uma balança, a gente não joga nutriente fora. Se você comer mais do que gasta no seu dia a dia, ou mesmo com exercícios ou não, você vai estocar célula adiposa. Se você gastar mais do que come, você vai queimar células adiposas. Mas a gordura não é só isso, não é só essa ideia de gordurinha, fazer ali aquela barriguinha, nada disso, galera. Ela tem outras funções, né? O tecido, por exemplo, adiposo, ele que forma, né, modela um pouco a parte do corpo, principalmente a diferença entre a silhueta, né, o quadril masculino e feminino tem a ver com esse depósito de tecido adiposo. Ele ajuda a proteger contra choques, né, então ele também serve ali como um amortecedor, certo? E ele também é um isolante térmico para o corpo, ó. Grava isso aqui, ó, isolante térmico, ele que ajuda a regular a temperatura corporal e manter a 36,5 graus. Aqui temos uma célula adiposa, ó, repara que e tudo isso amarelinho que você está vendo é um reservatório de gordura. E aqui estão as organelas, ó, o núcleo representado aqui por essa bola roxa e as demais organelas aqui, como por exemplo as mitocôndrias e tudo mais. Isso aqui é uma reserva, se você precisar ele vai queimar, se você começar a estocar ele vai se multiplicar e guardar cada vez mais gorduras, tá bom? E aqui é uma lâmina mesmo, né? Uma lâmina histológica, um tecido de verdade, tá? Isso aí é de verdade humano, mostrando células adiposas. Ó, repara que algumas são maiores do que outras, porque estão fazendo essa função, né? Pode ser que elas estejam estocando nutriente ou pode ser que elas estejam queimando. Não dá pra ver o que aconteceu com esse indivíduo, tá? Mas tudo isso que você tá vendo aí, esse branquinho aí, é gordura, tá? Gordura de formação da célula adiposa, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o tecido ósseo, tá? O tecido ósseo forma os ossos, é óbvio, os 206 ossos do seu corpo. Os ossos dão suporte, né? Ele protege órgãos vitais, como por exemplo costelas, o externo aqui está protegendo, o próprio crânio, tá? Ele serve de apoio aos músculos, né? Para a movimentação, certo? E também o tecido ósseo ele ajuda a produzir células sanguíneas. Então as células sanguíneas são produzidas através dos ossos longos, né? Ou seja, a medula, né? A parte interna dos ossos produz as células sanguíneas, que é um outro tipo de tecido conjuntivo. Tudo bem? Além do tecido ósseo servir de um reservatório de cálcio, fosfato e outros minerais que regulam funções corporais. Então, o osso, galera, não é só para dar estrutura pra gente, né? Eu entendo que se você olha um osso, você até identifica qual é o animal, né? Um osso de um sapo, um osso de um peixe e tal. Mas, né, a ideia do tecido ósseo também é produzir outras células, ser um reservatório de minerais para o nosso corpo, que pode usar aí futuramente ou numa necessidade maior. Tudo bem? E agora, por último, né, essa aqui é uma imagem de tecido ósseo, né, um tecido muito rígido, porque ele guarda, né, fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é o que dá essa rigidez para os ossos. E ele também reserva bastante colágeno. O colágeno é o que dá um pouco mais de flexibilidade aí para os seus ossos. Tudo bem? Temos aqui outra imagem aumentada em 100 vezes de uma célula óssea, tá? Que é aqui, né? Com grande depósito aí de rigidez, né? É uma célula que vai ficar bem rígida para ter esse suporte mecânico que ele tem, tá bom? E por último, nessa aula 3, vamos falar sobre tecido cartilaginoso, tá? Tem uma consistência também rígida, um pouco mais que o tecido conjuntivo propriamente dito, mas menor que o tecido ósseo, tá? Reveste também superfícies articulares, absorve impacto e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Ou seja, o tecido cartilaginoso ele ajuda na fluidez e na mobilidade, né, do seu corpo, além de ajudar em algumas estruturas, como por exemplo aqui a região
externa, né, aqui do nariz, porque o osso nasal só tá aqui, galera. Tudo isso aqui é cartilagem, assim como a orelha também, né? Então o tecido cartilaginoso, ele é um tecido de suporte para outros tecidos mais mole e ajuda no processo de articulação do tecido ósseo, tudo bem? E aí a cartilagem, se você olhar, né, aqui uma célula, um tecido cartilaginoso, você vai ver que ele é mais, dá uma ideia de que ele é mais esponjoso, né, mais sanfonado, vai dar essa flexibilidade maior. Ele é menor do que o osso, mas maior do que a pele, né? Ele está ali no meio termo entre essa dureza do tecido ósseo e essa, vamos dizer assim, moleza, essa flexibilidade do tecido epitelial ou do conjuntivo propriamente dito, tá bom? Para a aula não ficar muito grande, galera, eu vou gravar mais uma aula falando sobre o tecido sanguíneo, né? Que é um pouquinho maior aí, que são as células do sangue, tudo bem? Querido, grande abraço aí, fim da aula 3, tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Tecido adiposo, tecido ósseo e tecido cartilaginoso, tudo bem? Faltou aqui o nosso querido tecido sanguíneo. Grande abraço!